noite, amigos da TV Rio Branco. Hoje é segunda-feira, 15 de julho de 2024. Depois de mais uma edição do Roda Viva, aqui estamos nós, começando o Tribuna Livre. E hoje vamos receber o presidente da Executiva Municipal do PL, Partido Liberal, o jovem dirigente partidário João Paulo Bittar. Vamos falar aqui, afinal de contas, como vai esse processo de alianças que apoia, esses partidos que apoiam a reeleição do prefeito Tião Bocalon, que filiou-se recentemente ao partido. Ele foi eleito em 2020 pelo PP, e o PP indicou o doutor Alisson Bistênio, ex-secretário de governo, como seu vice. Começa então para valer a disputa pela prefeitura de Rio Branco. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima compondo aqui a nossa bancada de entrevistadores, debatedores. E aí você, claro, do outro lado, a razão do nosso sucesso. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, começando para valer agora o Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, parte de Extrema Madureira. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, Canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco, para você também que está nos prestigiando em outros estados. Também o nosso agradecimento de antemão. Temos o prazer de receber hoje o presidente da Executiva Municipal do PL, Partido Liberal, partido do prefeito Tião Bocalon, o jovem João Paulo Bittar. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Osmir, você pode começar a série de perguntas ao nosso convidado. Quais são os partidos que compõem a aliança que irá apoiar o prefeito Bocalon à reeleição? Você se lembra? Sim, claro. Definido hoje 100%, temos, lógico, o PL, que é o partido dele, o partido do Alisson, que é o PP, União Brasil, Podemos também já está tudo tranquilo, PSDB está tranquilo. O Solidariedade a gente está terminando de conversar, mas está bem encaminhado, e tem um sétimo que eu sempre me esqueço, mas daqui até o final da O entrevista... O Solidariedade faz parte da federação com o PSDB? Não. Não, é Cidadania. Cidadania, isso. Cidadania. Então pode ser o próprio Cidadania que eu tenho me esquecido, mas eu conto como um só. Está fechando já também. Sim. Eu fiz essa pergunta porque quase todas as pesquisas que têm aparecido, e são inúmeras, quando você vê... Porque nesse momento a pesquisa espontânea ela não tem um grande valor, porque está na memória da pessoa, quem está no governo, ninguém se lembra de outras pessoas. Quando é indicado os nomes, o candidato Márcio Bittar vem liderando com certa folga, não diria muita folga, apesar do crescimento do Bocalon, vem liderando essa pesquisa. Não, Marcos Alexandre. Marcos Alexandre, desculpa. Porque você estava olhando para ele e lembrou do Bittar. O Marcos Alexandre vem liderando com certa folga. Você acha que a tendência é essa? Porque a pesquisa é uma coisa de momento, todos nós sabemos. Esses partidos reunidos devem fazer uma grande mobilização para reverter esse quadro. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a pesquisa, como tu mesmo disseste, é um momento. E além dela ser um momento, ela também é um dos fatores que determinam uma eleição. Ela não é tudo, né? Existem diversos fatores. A aliança, por exemplo, é outro fator que determina. Tempo de TV, outro fator também. Recurso financeiro, outro fator. Hoje, nas pesquisas, o Marcos Alexandre aparentemente continua em primeiro lugar,
né? A gente não pode duvidar da ciência por trás das pesquisas, mas existe também, dentro das próprias pesquisas, um sinal que nos alegra muito. Qual é? Que o Marcos Alexandre caiu e freou, enquanto o Bocalhau continua numa crescente. Ele entrou numa crescente muito interessante do ano passado até hoje, né? Então ele entra hoje, ainda estamos no período de pré-eleição, né? Mas ele entra nesse período de pré-eleição crescendo. Isso é fantástico para quem está indo para uma reeleição, que é o caso dele. Acho sim que a gente tem total chance de ganhar. A Prefeitura de Rio Branco está funcionando a todo vapor. Notadamente do ano passado para agora, a Prefeitura de Rio Branco virou um canteiro de obras, né? Azeitou bastante ali a gestão pública, e temos uma aliança muito forte, né? Então, além disso, a vinda do partido do governador, assim como o próprio governador, através de um dos seus principais soldados, que é o Alisson, aponta também para um crescimento dessa aliança. Eu acho que isso ainda não foi computado em pesquisa, né? Porque a gente ainda estava pacificando alguns setores do governo ali. Mas eu estou bem confiante, para ser sincero. Ô, João Paulo, primeiro eu aqui quero registrar a atenção que o seu pai me deu em 2 oportunidades que eu estive em Brasília, precisando, digamos assim, de um apoio político. Mas eu faço isso a título de gratidão. Por quê? Gratidão é a síntese de todas as virtudes. Se você não tem gratidão, você não tem virtudes. Mas a minha pergunta é muito direta. Diz o ditado popular que filho de peixe, peixinho é. A sua vocação política se deve às pegadas do seu pai? Vamos por partes igual o Jack Stripador, né? Primeiro, eu acho, Narciso, que qualquer senador ou deputado federal do Acre teria uma obrigação em te assistir, assim como assistiu o Osmir Lima. Vocês são figuras históricas da política acreana e eu acho que ajudar pessoas como vocês é meio que uma obrigação. Mas lhe agradeço pela gratidão, né? Meu pai é tudo para mim. Olha, Narciso, eu vou tentar ser o mais transparente possível. Eu sinto que eu sempre tive vocação para a área, né? Sendo bastante sincero mesmo. Tanto que eu já tentei fugir algumas vezes. E passava um tempo, quando eu vi, eu estava no meio de novo, né? Uma coisa levava a outra, que levava a outra, e quando dava fé, eu estava lá, ajudando a coordenar tudo novamente. Mas talvez eu não tivesse mexido com política se meu pai não fosse político. Então, acho que o principal crédito tem que ser a própria vida do meu pai, né? Até porque você se colocar no meu lugar, eu tenho 32 anos de idade e tem 32 anos que eu estou no meio político, né? Porque eu cresci, você sabe disso, já fui na tua casa infanto, eu cresci correndo por debaixo da canela de um monte de político, né? Então, você acaba pegando mais gosto, não tem como, né? Você acaba se interessando. Mas eu sinto também que existe um certo chamado para mim. Mas a pessoa precisa ter vocação também. Eu vou dar um exemplo. Eu entrei na política aos 16 anos. Eu não era sequer eleitor. Agora, quem me levou à política? Meu tio, Oswaldo Albuquerque Lima, que é avô do procurador de justiça Oswaldo Albuquerque Lima Neto. Ele era presidente do diretório do PSD, do velho PSD, né? Bons tempos aquele, hein? Não é PSD de hoje, não. Era um PSD de muita credibilidade. Porque o Acre, PSD, UDN e Partido Trabalhista, não era? PTB. PTB. Mas só que o UDN aqui era muito fraquinho. Né? Era mesmo? Né? Era. Narciso, aqui o UDN, o Nabor Júnior tentou Nunca se criou. começar, mas nunca se criou, você colocou bem. Era um partido forte nacional, mas... Mas aqui não existia. Aqui era PTB e PSD. PTB, comandado todos os 2 generais, inclusive, Oscar Passos. Oscar Passos e o PSD pelo Zé Guiomar. Zé Guiomar. Então, quando o movimento autonomista, que o PTB
começou a espalhar no Estado, porque, né, Sim. que com o advento do Estado viria a miséria. Por quê? Porque em 57, 62, aí 62 foi quando foi transformado, não tinha borracha. A produção da borracha zero. E passaram uma informação que hoje chamam de fake, eu digo tudo é mentira, nada de fake. Porque eu falo português, pô. Diziam que seriam todos demitidos que eram funcionários federais do território. Falando um pouco dessa história, João Paulo, você que é um rapaz novo, o Brasil tem sido muito ingrato para com o Acre, historicamente, desde a incorporação. Quando o Brasil foi incorporado ao Acre, através de luta daqui, dos que estavam aqui... O contrário, quando o Acre foi incorporado ao Brasil. Né? Não, quando o Acre foi incorporado ao Brasil. E o nordestino, uma parte dos que participaram da luta, eles incorporaram como território, que não existia na Constituição em vigor, era para ter sido transformado em Estado. Daí que, incorporado em 1904, já em 1910 se deu a primeira Revolução em Cruzeiro do Sul. Expulsaram o prefeito nomeado pelo presidente da República e montaram um triunvirato. Que era João Busson, esse coronel Manso Lima e outro coronel, que eu não me lembro agora o nome. Você sabe que o triunvirato não deu certo nem no tempo de Roma, né? Ainda passaram 100 dias governando o município. Eu estou te contando isso para relembrar que esse foi um Estado muito penalizado. Hoje os políticos tentam resgatar através de recursos. Mas só para concluir, e é bom que a população, principalmente os mais jovens, saibam como essa nação tem sido ingrata com esse Estado. Para o Pará, Quiaro, Albrás, Carajás, Zulu Norte, uma série de programas federais. Manaus, aqui no Amazonas, Zona Franca. a Zona Franca. E Rondônia, o Polo Noroeste, que permitiu todo o asfaltamento de Rondônia. Né? E para o Acre, até hoje, eles são perversos. Vou dar um exemplo aí, queria a sua opinião. A população de Porto Walter clama por uma estrada, seu pai tem lutado muito nesse sentido, clama por uma estrada, porque durante o verão, esses caras que proíbem, não conhecem nem o Acre, muito menos Porto Walter. Aí, deixo de construir a estrada, no verão, só canoa, nem canoa chega lá levando produtos. Pode levar de aviãozinho, a preço astronômico. Seu pai tem tido uma luta interessante que eu apoio sobre isso. Como você pensa essa questão do extremismo preservacionista? Primeiro ele deu uma aula, depois ele me fez uma pergunta, né, Narciso? Mas, ok. Bem, eu vou também puxar um pouquinho no contexto. Vamos pegar esses 3 estados que o senhor deu como exemplo. Amazonas, Acre e Rondônia, certo? Que são 3 estados que estão na mesma região brasileira, mas os 3 têm as suas peculiaridades, né? Amazonas, Zona Franca, de Manaus, certo? O que torna o Amazonas viável, por assim dizer, economicamente falando. Rondônia, há cerca de 35, 40 anos atrás, todo mundo sabe disso, nós políticos citamos muito esses exemplos, era completamente inferior ao Acre no que diz respeito à produção, sobretudo ali o agronegócio, né? Rondônia adotou um caminho diferente, enquanto o Acre, qual seria a expressão mais correta? Abandonou a sua vocação natural, que seria agronegócio, sobretudo na época pecuária, e passou adotou ali uma outra ideologia financeira, por assim dizer. Rondônia hoje é extremamente, tem um progresso eminente. Hoje existem alguns municípios de Rondônia que vivem em situação de pleno emprego, e o Acre a gente sabe como é que está, né? Vamos pegar esses três estados aí como exemplo.
Mas por que eu estou querendo pegar isso? Eu concordo contigo. Acho que existe uma injustiça nacional com o Acre, hoje, acho. Mas a gente tem que entender que a luta, ela normalmente começa de baixo para cima. Manaus, por exemplo, o Amazonas. Os políticos do Amazonas brigam sobre qualquer assunto, menos sobre a Zona Franca de Manaus. Tocou nisso, eles todos se unem, esquerda, direita, centro, do que for, progressistas, eles juntam tudo e defendem os interesses do Estado. Então fica um pouco mais difícil da federação sobrepujar o interesse de uma bancada federal inteira. Rondônia teve a vontade do Poder Executivo Estadual, assim, evidentemente, como a soma dos parlamentares, para peitar essas leis draconianas, que tu mesmo disseste, não falou das leis especificamente, mas falou do excesso de preservação ambiental, que vem aí através de leis, a gente sabe disso. Existem leis hoje para acabar mesmo com a produção na região norte do Brasil. Mas existiu uma força-tarefa por parte do Executivo Estadual de Rondônia, de alguns executivos municipais, lógico, junto com a bancada federal novamente, para peitar. Eles literalmente peitaram as leis federais, criaram leis estaduais e subsidiaram, defenderam mesmo ali o Estado disso, né? E conseguiram progredir. Rondônia hoje, se eu não me engano, tem um pouco mais de 30% do território aberto para o agronegócio, enquanto o Acre deve estar aí com mais ou menos 15%. E o que eu estou querendo dizer? Necessita de unidade no Estado. Depois que nós estivermos todos falando uma só língua, aí a gente vai para cima. Agora, essa não é a realidade do Estado. Eu concordo contigo. O meu ponto de vista é o mesmo do meu pai. Qual que é um dos grandes problemas do Acre? Qualquer empresário fala a mesma coisa. Somos fim de rota. Isso atrapalha muito, porque a logística para o estado do Acre é muito difícil. Você vai fazer uma obra aqui, o Ciplan, por exemplo, 50 quilos de cimento aqui, é R$65. Se você comprar em quantidade, você paga 62. Na região da minha esposa, Santa Catarina, é 30. Menos da metade do preço. Para você trazer isso de lá para cá é um absurdo. Por quê? Porque o caminhão chega cheio aqui e aqui ele morre, volta vazio. Então você paga 2 fretes. Você paga para o caminhão vir e para ele voltar, porque ninguém manda nada de volta. Então, trazendo um pouco para esse espectro das estradas, né, vocês todos sabem disso, o acreano sabe disso, a gente defende muito a interligação do Acre, do Brasil com o Peru através do Acre, ali por Cruzeiro do Sul, finalizando a estrada, a BR-364 e até Pucallpa, transformando ela numa estrada internacional. Né? Não sei qual seria o número dela indo para o Peru, não me lembro, mas aqui para nós é a 364, né? Continuando ela ali, passando por Rodrigues Alves e indo por Manso Lima, indo até o final. Essa estrada aponta, por exemplo, para esse problema que eu falei, da logística. Porque a gente para de ser um ponto morto, cujo aqui acaba a carga, e passa a ser um ponto de passagem. Porque vai ter comércio nessa BR-364. Então, isso é um dos pontos. Doutor Narciso, depois do intervalo o senhor faz a observação, ok? Já? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Você está convidado, claro, a continuar conosco. Francisco, prossiga nesse assunto. Exatamente. Fique com a gente. Estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior, você do campo da cidade, do centro, da periferia, crianças, jovens e adultos. Muitíssimo obrigado pela entrevista, aliás, pela audiência. Como sempre, estamos aqui com o nosso caricaturista, o nosso chargista, Daniel Cabral, que está dando um retoque aí já na caricatura do nosso entrevistado. Daniel Cabral já é tradicional aqui. Cadê o Daniel Cabral, Márcio Nunes? Grande Daniel. Isso. Daqui a pouquinho o João Paulo vai levar para casa essa mais uma singela homenagem aqui. Mais uma. Estou com uma de ontem. A lembrança do programa. Aí, tá? Meio caminho andado já, né? Ah, mesmo. Doutor Narciso, fique à vontade. João Paulo,
O diagnóstico, o prognóstico que Osmir faz, e de forma insistente, sobre a prioridade de inserir Vale do Juruá ao Acre e ao Brasil, é amplamente sabido, né, Osmir? Infelizmente, o nosso país comete um pecado. O estado onde a Flaviane nasceu é um estado de padrão europeu. Santa Catarina. Santa Catarina. E eu, que nasci no Nordeste e vim para o Acre, só comi da banda podre deste país. Porque as nossas autoridades, historicamente, Somos pobres de nascença. pobres de nascença, privilegiam os estados do Sul e do Sudeste. Se uma empresa alemã, japonesa ou de onde quer que seja vier aqui para o Brasil para instalar uma grande indústria, Vai para lá. vamos para lá. Por isso nós temos um monstro em termos populacional e até desenvolvimento econômico, em detrimento dos demais estados, do próprio estado de São Paulo. E me satisfaz ao perceber que eu não te avaliava nesses termos, que você está compreendendo bastante das coisas do nosso estado e das suas carências. Aqui eu vou contar uma historiazinha da minha longa convivência com seu pai. Quando nós estávamos do mesmo lado, eu o apelidava de encantador de serpentes. A qualificação era um pouco pejorativa, mas até que ele acabou gostando dela. Ele adora. E o João Correia, que era adversário de seu pai, dizia: Narciso, esse Márcio Bittar não é encantador de serpente, não. Ele é o próprio ovo da serpente. A minha pergunta é: o seu pai, pelo tanto que fez e pretende fazer, nas próximas eleições, deseja candidatar-se a quê para nos representar? Bem, primeiro, obrigado pelos elogios. Né? Não é elogio, não. Eu estava com medo de vir aqui e ser massacrado, né? Mas o pessoal está pegando leve comigo. Mas você espera pelos massacres dele, não o meus. Mas pode apertar, pode apertar. Narciso, meu pai deve ser candidato ao Senado novamente mesmo. Deve ser candidato à reeleição. Não deve... a gente não deve mudar essa rota aí, não. Existiu, nesses últimos meses, um flerte, não por parte nossa, mas por parte de amigos e de figuras políticas mesmo, até de partidos, para insuflar ali um posicionamento do meu pai numa pré-candidatura aí, meio antecipada, por assim dizer, ao governo do Estado em 2026, mas não é a nossa intenção. Por mais que eu que sou filho dele, né, conheço ele talvez melhor do que qualquer outro homem, eu digo que ainda não morreu a vontade no meu pai de governar o Estado. Ele já não é um homem novo mais, tem 61 anos, fez 61 esse ano, se eu não me engano, ou 62, não sei. Mas ele ainda tem uma centelha dentro dele, sabe, uma coisa assim de tentar entregar para o Estado aquilo que ele sempre defendeu, né? E isso a gente sabe que o principal responsável é o próprio governador. Mas não, em 2026 a gente deve ser candidato à reeleição mesmo. Existe uma vontade nacional para que isso aconteça. Existe uma vontade do ex-presidente Bolsonaro para que meu pai retorne
ao Senado Federal. Então, o Bolsonaro é o nosso principal comandante, né? É meio complexo a gente também ir contra ali a vontade dele. Hoje, os principais temas brasileiros estão no Senado. Né? Então, eu, como político, como um jovem que atua na política, eu acho que meu pai tem que estar ali mesmo, sabe? Ô, João Paulo, tudo que eu vou lhe dizer talvez seja arrombando uma porta aberta. Porque seu pai já deve, aos poucos, passando alguma das agruras que ele deve ter vivido nesse estado e que minha família, que ajudou a fundar o município de Cruzeiro do Sul, vem com ela desde esses tempos. Eu assisti uma entrevista do Aldo Rabelo, que é um ex-comunista. Foi presidente nosso na Câmara dos Deputados. Foi nosso presidente e era do PCdoB. Extrema esquerda. Era extrema esquerda. Hoje, mas talvez naquela época, Narciso, ele não conhecesse a Amazônia. Como hoje, grande parte... A senhora, eu estou falando aqui com a esposa do João Paulo, conhecia a Amazônia? Não. Pois é, ninguém lá de Santa Catarina, quando eu morei lá, eles perguntavam se tinha onça na rua. Andava onça na rua, aquele negócio todo. A Amazônia é completamente desconhecida para São Paulo, para Minas, para todos esses estados. Então eles se disseram assim, vamos preservar porque nos dá lucro. Eles querem preservar de qualquer maneira. E eu assisti a entrevista do ex-deputado João Paulo, que ele diz que jovens levam suas irmãzinhas de canoa para entregar em barcos para ganhar 10, 20 reais em prostituição. E que um prefeito de um importante estado do Amazonas, que a Zona Franca é muito concentrada em Manaus, importante município do interior do Amazonas, que disse o seguinte para ele, na visita que ele esteve lá: eu já não sou o maior empregador do município. O narcotráfico? O maior empregador são as facções. Essa é uma realidade que vem tomando conta da Amazônia. E vocês, jovens, têm que começar a pensar e a debater sobre isso, porque eu já não tenho mais tempo. Ainda tem um tempo, combustível para queimar. Tem um combustível para O queimar. meu tempo está se esgotando. Talvez o meu e do Narciso. Tá certo? Dizendo que era possível. Eu volto a insistir nisso. Não é uma realidade da Amazônia esse empobrecimento, onde no passado recente, a região mais pobre do Brasil era dele, Agora é Nordeste. Hoje é a nossa, o norte do Brasil. Isso não nos preocupa, principalmente a nova geração que começa a ingressar na política. Com certeza, né? E existem outros dados que comprovam a nossa pobreza, a pobreza de toda a região amazônica. Vamos falar um pouco mais especificamente do Acre, né? Mas saneamento básico, por exemplo, aqui Inexiste quase. É inexistente. Né? Quando você fala de saneamento básico no Acre, você pode falar basicamente só de Rio Branco. O interior aí, com exceção de Cruzeiro do Sul, É insignificante. é basicamente insignificante. Quando a gente fala de violência, nós temos um dos estados que mais tem feminicídio do Brasil. Acho que é o maior. Rio Branco é a capital que mais tem feminicídio do Brasil. Desemprego. Nós temos, proporcionalmente falando, a população carcerária mais jovem. A população carcerária jovem, proporcionalmente falando, é a maior do Brasil, é a nossa. Os aviãozinhos, né? Então, nós temos Só aí... fazendo um parênteses do que você está dizendo. Na minha adolescência, Cruzeiro do Sul, na prisão, devia ter umas 10, 12 pessoas presas. Aqui em Rio Branco não chegava nem a 50, 60 presos. Olha hoje. E essa não é uma realidade de hoje, né? Eu lembro que eu já fui e voltei algumas vezes, né, aqui do Acre. Fui embora estudar, voltei e tal. Eu passei a grande maior parte da minha vida aqui. Mas
uma das vezes, eu voltei para cá e me ingressei na política de fato e nunca mais parei de fazer em 2016, né? Inclusive eu fui candidato em 2016. Foi a primeira vez, eu andava muito o estado, 2012 foi o primeiro ano que eu rodei o estado inteiro, basicamente, em todos os municípios, peguei tec, não sei o que e tal. Mas foi a primeira vez que eu fui o preceptor dos problemas das pessoas, porque o candidato, ele é um imã, né? Os problemas vêm até você, as pessoas, como você, o candidato, se a pessoa quer votar em você, ela entrega a você os problemas dela, né? Então você é um imã de problemas, você absorve tudo, né? Então foi a primeira vez que eu era o centro das coisas, como candidato. E uma das coisas que me chamou extremamente a atenção nas reuniões que eu ia, principalmente na zona mais periférica aqui de Rio Branco, eu fui candidato a vereador na época, que só tinha mulher. Mulher e velho, idoso. Mulher e velho e criança, mulher e velho e criança. Eu fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro, aí depois rapaz, mas o que está acontecendo, né? Aí sentei, um dia eu tive a curiosidade e sentei depois da reunião com o pessoal, eu sempre abria, né, para conversar e tal. Cadê os homens? Hoje a resposta está bem óbvia para mim, né? Acho que aqui todo mundo já sabe qual é a resposta. A grande maioria estava preso. Né? Todos, a maioria estava preso. Essa era a realidade. Eu não tinha me atentado ao assunto. Mas isso em 2016. Passaram 8 anos. Está pior. Essa é a verdade. Por quê? Porque nós não criamos nenhum mecanismo de subterfúgio, de combate à facção e de entregar outra opção para essa molecada que está aí. Essa é a realidade. Então, sim, essa é uma preocupação muito grave. É um problema muito difícil de ser resolvido, para ser sincero. Isso aí passa é um assunto transversal à gestão pública, né? Ele passa em vários temas. Viabilidade econômica do Estado é o principal deles, por exemplo. Viabilidade, não adianta, a gente não muda nada aqui se não viabilizar economicamente o Estado. Junto com isso, tem que ter endurecimento de pena, né? Essas pessoas têm que passar a ter medo mesmo de roubar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Senão, continua. Senão, se o crime compensa, o que o cara vai passar? Então, a gente primeiro, dá uma outra oportunidade para o cara. E isso aqui não tem primeiro nem segundo, na verdade. Acho que são coisas que tem que trabalhar em consonância. Você dá uma oportunidade para o cara e, ao mesmo tempo, fala para ele, se você continuar nesse caminho aqui, você está lascado, irmão. Mas tem outra aqui. Viabilizamos economicamente o Estado. Em segundo, a gente tem que trabalhar mais na nossa educação. A educação brasileira, convenhamos, faliu. Convenhamos. Hoje o jovem sai do ensino médio e eu fui um desses. Se o cara sai do ensino médio com 17 anos de idade, você não está pronto para fazer nada, cara. Essa é a verdade, você está pronto para fazer uma prova de Enem. De que serve isso? Com 17 anos de idade, em qualquer país da Europa, o cara já está fazendo a vida dele, pelo amor de Deus. No Japão nem se fala. Né? Então, eu acredito que a gente tem que qualificar melhor os nossos jovens também. Então, é um tema complexo, mas que não tem como fugir. Não tem como fugir. Ô, João Paulo, o Brasil, historicamente, perdeu todas as chances de impulsionar o seu desenvolvimento. A principal prova disto é que o nome Brasil derivou-se do pau-brasil, que fora extinta sem ter legado nenhuma herança para o nosso desenvolvimento. Depois veio a cana-de-açúcar, depois veio o café. No início do século passado, por incrível que pareça, o estado do Acre foi o segundo maior contribuinte na pauta de exportação brasileira. Isso é incrível, né? É quase inacreditável. E é inacreditável, é absurdamente inacreditável. Acontece, João Paulo, que nós temos que assumir as nossas próprias culpas. Tem uma música, parece que é do Milton Nascimento, que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Nós não soubemos fazer a nossa hora. O mineiro diz que eles não perdem o trem porque chega na estação antes do trem chegar. Se você chegar na estação e o trem já se foi, você não vai viajar. A questão, nós não podemos, ninguém pode ignorar a importância
que tem o agronegócio nesse período que nós estamos vivendo. O agronegócio salvou o país da sua maior crise em toda a sua história. Agora, nós chegamos um pouco atrasados, porque o desenvolvimento do agro está batendo de frente com o ecologismo e, sobretudo, com os xiitas ecológicos. A quem eu me refiro sobre xiitas ecológicos? É aqueles que nunca plantaram um pé de alface e vivem lá em Copacabana, Os playboys. nas praias, defendendo a manutenção integral da nossa Amazônia. E agora com o mandato de São Paulo também. Então, João Paulo, nós vamos ter muita dificuldade para romper essa barreira. E por trás dessa barreira também tem os interesses do agronegócio dos outros países. A França, por exemplo, não aceitou, sempre renegou o acordo do Mercosul, porque temia a depreciação dos valores da agroindústria dos franceses. Então, João Paulo, continue na política, porque não há remédio fora da política. Fora da política vem a arbitrariedade, vem as perseguições. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta bem direta, até em homenagem a Flaviane que está aqui. E agradeço a sua presença, viu, Flaviane? Mas explica que você está se referindo à esposa do João Paulo. A esposa do João Paulo. Mas Minha noiva, né? Que você falar que é esposa... O meu como a gente questionamento final o explica, apanha. o meu questionamento final explica isso. João Paulo, há um ditado que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. A Flaviana é essa mulher? Eu não... Esse ditado é verdadeiro, né? Mas eu penso de outra forma sobre o ditado. Eu acho que o homem só é homem na família. O homem só vira homem quando ele é casado, tem filho. A mulher só vira mulher quando ela é casada, tem filho. Né? Então não existe homem sem mulher. Cuidado não que existe o Pablo Marçal disse isso essa semana e está levando um cacete seguro, né? Por enquanto, no Brasil, a gente ainda tem direito a dar opinião. Né? Se for muito famoso, eles não deixam muito, não. Como eu não sou famoso... Lacram logo, né? É os lacradores de plantão. A gente ainda pode dar opinião. A minha opinião é essa. Eu acho que não existe homem sem mulher, não existe mulher sem homem. Então, eu não seria homem se não fosse pela minha mulher. Eu continuaria sendo um rapaz, um moço, um menino, né? Seja lá qual for a definição mais correta. Mas sim... Depois que eu me juntei com a Flaviane, a gente já estamos aí com uns 3 anos, né? Mais ou menos. E a minha vida melhorou muito em todos os aspectos, financeiro, religioso, espiritual, tudo que você imaginar, eu melhorei. Eu até brinco, né? A Flaviane está morando aqui no Acre já faz um tempo, ela junto comigo apostou aqui no Acre também. E a gente brinca dizendo que ela veio me catequizar, né? Veio catequizar o índio, né? Porque ela me obrigou a fazer catequese, fazer tudo direitinho. Eu tô catequizado, fiz os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. Mas tudo... é católico ou é evangélico? Católico. Sacramento é só dentro da igreja católica, né? Com todo respeito aos nossos queridos amigos evangélicos, mas eu entendo que o catolicismo é o verdadeiro cristianismo, por assim dizer. E fiz os três sacramentos da iniciação à vida cristã, católica, né, sobretudo. Passei ali 10 meses, mais ou menos, fazendo catequese e tudo, catequese para adultos, né, que é mais curtinha, mas teve que ter um comprometimento da minha parte. Isso tudo para poder casar com ela, Narciso, não foi assim não. E ela, quando veio para cá, o sotaque puxado, mas meu pai perguntou, e aí, quando é que vocês vão casar? Ela disse, olha, nós estamos em fase de teste ainda, tô vendo se ele merece. Bicha bruta. Mas de fato melhorou mesmo, João. É visível a sua mudança para melhor. Em resumo, para não ser mal compreendido também, né? Você é a favor da família.
E eu diria que a família é tudo. É tudo. Sem Deus e família, as coisas não fazem sentido. Não caminham, não caminham. O Estado nasceu para proteger a família. Eu né? também sou católico. Mas eu queria abordar um tema aqui muito importante, no meu ponto de vista. Os partidos brasileiros hoje Ótimo. não representam mais quase nada, ou nada. No passado, por exemplo, o velho MDB, depois PMDB, tinha uma série de pautas: constituinte, liberdades públicas, eleições diretas, etc., etc. Que essas pautas aproximavam daquilo que pensava o povo brasileiro. E o que levou a uma estrondosa vitória em 1982. Os partidos de hoje grande parte ou a grande maioria dos que se filiam a um partido não conhece sequer o programa do partido, o que é que ele pensa sobre o país, quais são suas ideias para o desenvolvimento do país, que é fundamental. E quando chegam no parlamento, eles ficam lá votando às cegas, muitas vezes seguindo o governo. Você não acha que está na hora de duas coisas? Primeiro, diminuir o número de partidos, que é um exagero. E segundo, que esses partidos tenham propostas concretas e, quando eleitos, seus participantes, seus seguidores e, acima de tudo, os eleitos, seguirem rigorosamente o seu programa. Eu vou dar só um exemplo para terminar. A criação do PSDB, eu fui vice-líder do MDB na Constituinte, um dos vice-líderes. Quase, quando próximo a terminar a Constituinte, o Mário Covas, que era o líder, chamou todos os seus 12 vice-líderes e disse: estou saindo do PMDB porque eu não posso participar de um partido que não cumpre sequer o seu próprio programa. E fundou o PSDB. Você não acha que já não está a hora de fazer palestra, você como presidente da executiva municipal, aos seus filiados sobre o que diz o programa do partido e a necessidade que tem de fazer com que eles cumpram e façam cumprir esse programa? O presidente João Paulo responde no próximo bloco, ok? Tá bom. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Até já. Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, começando mais uma semana. Registramos aqui a presença de Flaviane, noiva, futura esposa do jovem João Paulo Bittar, nosso convidado especial, presidente da Executiva Municipal do PL, o Partido Liberal. João Paulo, fica à vontade então para responder a pergunta feita na virada do bloco pelo Osmir. Se não falar que é noiva, ela fica brava, É? porque aí significa... Não, é esposa já, mas não casou ainda. Então... É meio Mas como se eu estivesse enrolando, né? Mas considere. É minha mulher. Tá, falando sobre partidos, né? Voltando um pouco aqui ao tema. Olha, Osmir, eu concordo contigo. O partido foi um instituto democrático muito poderoso no passado e passou a ser completamente banalizado. Nós chegamos a ter quase 40 siglas partidárias no Brasil, 40 e poucas. Isso né? legalmente, né? Legalmente, Aí. mas aí, falando com representatividade, a gente isso. já teve mais de 30. Né? Então, virou ali uma salada de fruta que ninguém sabia mais o que era o quê, as frutas estavam tudo esmagadas, ninguém, você botava uma colherada na boca, não sabia se estava comendo mamão, nada.
Acho que isso é uma opinião minha, né? Acho que isso está mudando um pouco, né? Nos últimos anos para cá. Teve a reforma eleitoral, né? Em 2016, se eu não me engano, fizeram uma reforma eleitoral, colocaram ali a lei de cláusula de barreira, né? Justamente para diminuir um pouco a quantidade de partidos, tornar um pouco mais rigorosa a manutenção e até a existência mesmo de partidos, assim como a criação de de novas agremiações. Isso já deu um corte muito significativo. Se você olhar para o cenário brasileiro hoje, meu pai tem falado muito isso, nós temos basicamente 7 partidos que realmente têm visibilidade nacional, tem mesmo reverberância, tem mesmo capilaridade nacional, né? A gente pode até falar que é PL, PT, União Brasil, PP, PSD, Republicanos, está faltando um. PSDB inclui? PSDB, MDB... Não, PSDB não, MDB. PSDB caiu lá para a 3ª divisão. Né? Rebaixado. Está rebaixado. Então, assim, essa seria a divisão, a Série A. Série B não existe, cai lá para a Série C, que começa com o PSDB, o Podemos também está por ali, que são 10, 12, 13 deputados. Então, já está existindo ali uma certa purificação dessas agremiações. E eu acho que também o advento da rede social na política faz com que o pessoal com mais acesso à informação se interesse e tenha um pouco mais de facilidade de entender o que é o que, né? A rede social, quer queira, quer não, às vezes, como o Osmi falou, às vezes divulgam informações mentirosas, né, para não falar fake news, às vezes divulgam muitas informações mentirosas, mas elas levam a informação com mais facilidade às pessoas, né, de forma gratuita e às vezes sem nenhum tipo de viés. Mas sim, eu concordo, acho que esse trabalho partidário ele é necessário, até porque o partido é o instrumento da democracia brasileira, né? Não é o mandato só em si, é o partido também, a agremiação deve ser respeitada mais. E a gente tem, na medida do possível, feito um pouco desse trabalho já de conscientização, né? Lógico que isso é uma coisa que tem que ir crescendo devagar, mas hoje o que eu tenho feito muito é com os nossos pré-candidatos a vereadores aqui de Rio Branco, eu já tenho conscientizado todos eles de onde é que eles estão pisando. Acho também que o surgimento do ex-presidente Bolsonaro dividiu um pouco mais as águas da política brasileira, né? Antigamente a gente não tinha essa distinção entre esquerda e direita de forma tão cristalina como é hoje. E ele ajudou a gente a ter essa percepção, né, de quem que é esquerda, quem que é direita, o que é o quê. Por exemplo, eu achava que o PSDB era um partido totalmente de direita, quando na verdade é um partido mais de centro ali, né? Talvez em algumas pautas, por exemplo, na pauta ambiental, o PSDB é até um pouco esquerda, se brincar. Né? Então existe essa distinção um pouco mais. Mas eu acho que é um trabalho a ser continuado e que só vai gerar frutos, na minha opinião, daqui a alguns anos. Ô, João Paulo, o Acre inteiro se enganou comigo. Com quem? Comigo. Ah, E qual o engano? Eu me apaixonei tanto pela atividade política do Acre, que quando se olhavam para mim, achava que eu ia morrer e o meu caixão coberto com a bandeira do meu partido. Acontece que tem uma lei de Murphy que diz: o que tem tudo para dar errado, acaba dando errado. O que tem tudo para dar errado, dará errado. Eu não tomo a democracia americana, nem a inglesa, nem a francesa, como os exemplos prontos e acabados. Mas se você chegar nos Estados Unidos, um jovem da sua idade for questionado qual é o seu partido, ele vai responder: eu sou republicano ou democrata. Aí explica, porque meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, meu filho é, e meus netos também serão. Aí você pergunta, e lá nos Estados Unidos só tem esses dois partidos? Não. Lá tem, inclusive, o Partido Comunista dos Estados Unidos. Agora, quantos senadores tem
dos Estados Unidos. 50 senadores republicanos, 50 senadores democratas. Não tem nenhum de um terceiro partido. A mesma maioria ocorre na Câmara dos Deputados. Na Inglaterra dá-se a mesma coisa. Acabou agora da chamada esquerda, dá uma surra de chicote no Partido Conservador, algo que não acontecia há 14 anos. Na França também, porque na última semana, a chamada direita, que eu não gosto muito dessas denominações de esquerda e direita, mas a chamada direita levou uma cacetada no espaço de uma semana. Porque na eleição do primeiro turno, a Marine Le Pen, a comandante da direita francesa, saiu em primeiro lugar. 7 dias depois teve o segundo turno e os partidos de esquerda jogaram o partido Liberté da Marine Le Pen para o terceiro lugar. E qual foi o fenômeno disso? Que existe uma coisa chamada cláusula de barreira, que essa cláusula de barreira não acaba com os partidos políticos. Ela apenas determina que um partido, para eleger um prefeito, um vereador, um senador, um deputado ou um governador, o partido tem que atender, no mínimo, na Europa, 3% do eleitorado. Aqui vai chegar em 3 também. Eu acho que nessa Aqui agora... vai chegar a 3 em 1930, o que é o mínimo minimório exigido na Europa. A Alemanha é 5%. Aí, o que é que isso resultou? Aí eu vou concordar com o Osmo Lima, que os nossos partidos políticos, e o seu respeitosamente, só valem figurativamente. Vocês, eu acho que uma das maiores assertivas do seu pai, pelo prestígio que ele recebeu do governo Bolsonaro, é se considerar um bolsonarista. Porque ele seria o ingrato se assim não fosse. Mas eu tomo o Bolsonaro como um péssimo exemplo. Bolsonaro já pertenceu a 9 partidos políticos distintos. Ciro Gomes, outro excelente baú de inteligência da nossa política, já pertenceu a 10 partidos políticos distintos. Então, enquanto esta avacalhação continuar, o futuro político da nossa democracia estará totalmente comprometida. Analise essa minha exposição. Bem, esse é um assunto para levar um pouco mais para casa, para ser sincero, e deitar na minha cama pensando nele. Mas sim, faz sentido, sim. E eu acho que, de fato, como eu falei antes, a instituição partidária ela precisa ser um pouco mais respeitada, essa é a verdade. Existiu muita avacalhação, de fato, isso eu não tenho dúvida. Agora, você deu, por exemplo, o exemplo do Bolsonaro, do Ciro, e eu acho que o Bolsonaro é a prova de que o próprio povo brasileiro, e aí você deu os exemplos dos filhos dos norte-americanos, né, que o pai é republicano, o filho, neto, o Brasil não tem essa cultura, né? E a prova está no que você acabou de falar, o Bolsonaro pertenceu a 9 partidos, eu nem sabia eu sabia que ele já tinha dado uma boa rodada, não sabia que tinha sido tanto. E mesmo assim o povo se lixou. Né? Quando ele foi candidato pelo PSL, que era um partido inexistente, tinha um só deputado federal na época, né, em 2018, junto com ele, além, evidentemente, do mandato de presidente da República, ele arrastou mais 50 deputados federais, o partido saiu de 1 para 51. No PL, o PL saiu de 37, se eu não me engano, para 98. Né? Então, o brasileiro, ele não tem essa identificação muito partidária. Né? É por isso que eu falei, esse é um trabalho que talvez, com o advento das redes sociais, tenha se fortalecido de pouco tempo para cá. Então, quem sabe, daqui a alguns anos, culturalmente, isso possa mudar no Brasil. Mas você acabou de dar um exemplo cabal de que o brasileiro não se importa com o partido. Né? Essa é a verdade. Pois é, agora isso... Senão não teriam elegido o Bolsonaro nunca. Né? Isso é muito ruim para a democracia. Porque os partidos são permanentes. Os candidatos não.
Os candidatos são passageiros, é candidato na eleição, na outra pode não ser, até por existência, por morte, não sei o quê. As pessoas não existem. O que existem são os partidos. Daí que numa democracia consolidada, nós precisamos fortalecer o partido. Agora, faça uma ressalva. Muito do que aconteceu se deve ao Supremo Tribunal Federal. E quando foi aprovado pela Câmara, o Supremo com essa mania de intervir, de ser ativista, de querer fazer política, né? Eles derrubaram. Que era de 5%, era de 5%. A cláusula de barreira que foi aprovada pelo Congresso era de 5%. E o Senado derrubou, foi inconstitucional, não era por projeto de lei, seria por PEC, sei lá o quê. Não me lembro nem a razão direita do Supremo ter derrubado, né? Que hoje é uma brincadeira. O Supremo tem um ativismo intolerável, né? Bem, meu advogado me proíbe falar sobre o STF. No que ele faz muito bem, tá? E você em obedecê-lo. Eu não tenho tanto dinheiro para estar respondendo processo assim. Eu tô crescendo na vida, Deus me livre. Mas brincadeiras Não, à mas parte. nós somos livres. Não, eu sei, eu tô brincando. Uma pátria brincando. livre. Só para dar uma descontraída. Mas Osmir, você falou uma palavra aí, ressalva, né? E vamos fazer uma ressalva aqui. O doutor Narciso acertou em cheio quando falou das mudanças de partidos, do Ciro, do Bolsonaro, mas pelo menos todos eles sempre estiveram em partidos de esquerda e de direita. O Bolsonaro de direita e o Ciro de esquerda. Pelo menos nesse ponto eles foram coerentes, né? Coerentes ideologicamente, Exato. pelo menos. Daniel Cabral, chega para cá, por gentileza. Já? Aprovada a arte do Daniel Tá Cabral? aprovado. Ele é bom, ele é bom. Acho que ficou melhor que a outra, hein? Ficou mais parecido que a outra, Olha, na minha opinião. legal. Cadê? Aqui? Ali, né? Isso. Doutor Narciso, suas considerações finais. Legal. Eu tirei até o bigode dessa vez. Foi? As minhas considerações finais É, ficou mais parecido. são sempre as mesmas. Primeiro, eu já fui totalmente contra essa denominação esquerda-direita. Eu sou de um tempo em que eu só usava a mão direita para tomar a benção a meu pai. Hoje parece que os filhos nem mais praticam isso, né? Não. Seus filhos tomam a benção a você, Osmir? Não. Seus netos, não? Não. E depois para a sinalização do trânsito, entre a direita e entre a esquerda. Mas não precisa mais pôr o braço para fora, não. Eu tenho uma setazinha lá. Que você bate aqui assim, ela... Então, se é para reduzir esta vacalhação partidária, que pelo menos direita e esquerda sejam uma referência, conquanto que se mantenha um centro para arbitrar as contradições que houveram, que hão e que haverão de haver na política. E no mais, agradecer a você, transmita a seu pai, que o Osmir não lhe maltratou. Nem haveria razão. Vocês E foram que da quase minha 12 parte, comigo. tanto você como a Flaviane foram extremamente bem recebidos. Eu sempre Osmir sou bem Lima. recebido aqui. Bem, eu vou usar um pensamento aqui eu repito de vez em quando, não aqui no programa, mas mais na família, que diz que nós somos pelos que já se foram. Nós haveremos de ser pelos que hão de vir. Você é a renovação na política. Você, como tantos outros jovens. Triste do jovem ou do ser humano, ou do cidadã, que diz eu detesto política. Porque eles serão governados pelos políticos. É preciso que o Brasil, todos entendam, que a participação política é fundamental para o nosso futuro. Não há outro caminho, gostemos ou não, critiquemos ou não a classe política.
com todas as suas virtudes e seus defeitos. Mas não há outro caminho. É preciso que os jovens participem, como eu desde os 16 anos participo da política. Posso não ter dado grande contribuição, mas participei. Um abraço, obrigado por sua presença. Você é um rapaz extremamente inteligente. Eu acho que seu futuro na política vai ser bom por aqui, né? E peço só que você faça uma catequese de seus filiados. Ô, João, antes das suas considerações finais, em 30 segundos, que o tempo está estourado, você acredita que o apoio formal do PP, o Partido Progressista, e o desempenho pessoal do próprio governador pode garantir a virada do jogo e a reeleição do prefeito? Sim, acredito. Acho que a eleição polarizada do jeito que está e acirrada do jeito que está, qualquer diferencial poderia pender a eleição aí para ambos os lados. Tá? Então, o apoio de um governador como o Gladson, que é um governador extremamente carismático, que tem uma popularidade muito grande e traz, lógico, o governo, pode muito bem significar a reeleição do Bocalhau. Foi um prazer conversar contigo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Faço as minhas considerações ou acabou o tempo? Fica à vontade. Tá, só para a entrevista não terminar tão pessimista, que a gente falou de coisas ruins que acontecem no Acre. Eu acredito no Acre, né? Para começo de conversa, eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês três e para quem nos está escutando. Não é à toa que eu apostei no estado do Acre e apostaria toda vez. Tem muita criança indo embora para Santa Catarina, não é isso? A minha esposa fez o contrário, ela veio de lá para cá. Então, assim, eu acredito no estado do Acre, acho que a prosperidade de um estado necessita de duas coisas. Suas vocações econômicas, e a gente sabe quais são as vocações do Acre, que é hoje o agronegócio, e o seu povo. Né? Nós temos um povo que já provou historicamente que é muito guerreiro. Então, a gente juntar esses dois aqui com a vontade política, eu tenho certeza que o Acre... Ô Luiz, deixa eu só dar uma palavrinha final. Vamos lá. Eu tenho certeza que o Acre ainda será grandioso novamente. Eu não sei se Osmir, que Osmir até pela idade é meu professor, né? Professor Osmir. Pela quê? Pela idade. Porque eu estou um pouco surdo. Está se entregando, Osmir? O Osmir tem feito uma defesa intransigente de uma tese, embora ele precisa aclarar os termos da tese dele. O Acre precisa deixar de ser a porta dos fundos do Brasil para ser a porta de entrada. Porque o mundo desenvolvido está dependendo do Atlântico e não do Pacífico, né, Osmir? Claro. E nós somos o caminho. Claro. E nós somos o caminho. E nós somos a porta de entrada. É isso aí, concordo. Foi um prazer, João Paulo. Gente, muito obrigado pela audiência. Obrigado por ter me recebido aqui. Sucesso Viu? aí. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Não precisa mudar o canal, porque vou só mudar o blazer e volto já com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, aqui mesmo, no canal 8.1, na sua TV Rio Branco, Rede Cultura. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Amém. Boa noite.